hoje, então, eu até coloquei nos stories ali no Insta, né? Algumas pessoas responderam sobre o que é autocontrole, o que você acha que é, o que isso significa para você, o que vem a ser, né, esse autocontrole. E tiveram algumas respostas. É respirar antes de explodir. Bem legal, pode ser sim uma estratégia, né? A gente respirar com tranquilidade, porque isso é comprovado que ajuda sim a oxigenar o nosso cérebro, a focar no aqui e agora. E a intenção da gente ter o autocontrole é não precisar explodir. Aí a Lália até colocou, né, controlar o que eu faço e o que eu falo, bem legal também, tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui juntos hoje nessa nossa live. Então, autocontrole, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que não é não sentir, né? Não significa que quando a gente tem autocontrole a gente não vai sentir raiva, por exemplo. Claro que não. A gente vai sentir sim essa raiva, assim como vai continuar sentindo todas as emoções. A gente é ser humano, e ser humano é um ser emocional. Então, não tem como a gente querer estar bem todos os dias, estar feliz todos os dias, porque a alegria é uma das emoções, além de tantas outras que a gente tem, como a tristeza, como a raiva, como o medo, nojo e tantas outras coisas, né? Então, o autocontrole não é pra gente suprimir e pra gente, puxa, eu não posso mais sentir isso, eu não posso mais sentir raiva. Não passa por aí, não é questão da gente não poder sentir. É saber o que fazer com o que a gente sente, é como externalizar isso. Isso sim é uma escolha, isso sim é algo inteligente, né? Tem a ver completamente aí com a educação, com a inteligência emocional. É a gente deixar o nosso cérebro racional falar mais alto do que o nosso cérebro primitivo. E só de eu colocar isso aqui para vocês, a gente já começa a pensar no quê? Nós somos adultos e como adultos nem sempre é fácil, aliás, bem pelo contrário, na maioria das vezes é difícil a gente ter autocontrole, a gente precisa do cérebro racional para isso. Então pensem vocês desde já as crianças. Criança tem um cérebro primitivo, que é aquele cérebro reptiliano que eu sempre falo, muito mais aflorado, muito mais desenvolvido do que a parte racional do cérebro que fica aqui na frente, no córtex pré-frontal. Então, se já é difícil a gente ter autocontrole, pense em vocês, as crianças. É muito mais, né? E esse é o primeiro ponto que eu quero colocar aqui para nós. Se a gente é adulto e a gente sabe que vai sentir raiva, porque vai, mesmo tendo esse autocontrole, que fique aqui já de ensinamento que a gente não deve ser aquele adulto que vai apagar um incêndio com gasolina, sabe assim, quando o filho tá lá gritando, tá no meio de um ataque de birra. Se a gente chega alimentando esse ciclo do estresse, se estressando junto, gritando junto, também no desespero ali naquele ataque, a gente tá literalmente jogando gasolina para tentar apagar aquele incêndio. Isso não vai resolver, não vai funcionar. Então a gente como adulto precisa respirar, sim, pode ser uma estratégia, mas enfim, a gente hoje vai falar sobre algumas alternativas do que fazer pra gente ter esse tão necessário autocontrole. Olha só, se eu tô trazendo para vocês que não é pra gente deixar de sentir, porque realmente não é isso que é o autocontrole, é sim a gente entender o que a gente vai fazer com aquilo que a gente sente, a gente passa também por uma outra questão que é a autoaceitação. Então, antes da gente chegar no autocontrole, a gente precisa entender o que é a autoaceitação. Boa noite, Brenda, Carlos, legal que você tá por aqui também, Antonieta, todos vocês. O que é a autoaceitação, gente? A autoaceitação é a gente entender justamente isso que eu coloquei, que a gente tem todos os tipos de emoções, mesmo aquelas que a gente tem o costume de falar que são negativas, né? Não existe emoção boa ou emoção ruim. Todas as emoções são essenciais, mas tem algumas que a gente tem o costume de falar que são as emoções ruins, como a tristeza ou como a raiva mesmo, mas não são, né? São todas super necessárias para nós. Então a autoaceitação passa, antes de tudo, por a gente entender que sentir dor faz parte do processo de ser humano, que sentir raiva também, que estar triste em algum momento também. Isso tudo é inerente à condição humana, não tem bom ou ruim, não tem, apesar da gente julgar assim muitas vezes. Quer ver só, e qual que é a diferença, né? Então até a gente chegar aí nessa questão do autocontrole, só para vocês entenderem como é diferente pensar em controlar
e pensar em aceitar antes de tudo, que tem a ver com as respostas até que vocês colocaram ali nos stories. Oi Lu, boa noite, que bom que você tá por aqui também. Eu vou dar um tempinho para vocês, eu vou falar uma coisa e vocês vão ter um tempinho agora, curtinho, né? Não vou deixar nem um minuto, mas não pensem, nesses próximos segundos aqui, não pensem em uma girafa, não pensem na girafa, tá? Pode pensar em qualquer outra coisa menos na girafa, e eu vou começar a controlar o tempo. E aí? Escrevam aqui pra mim se vocês conseguiram não pensar em uma girafa. Escreve aqui pra mim. Eu sei que tem um delayzinho aí, né? Quando eu falo e até vocês receberem e eu voltar aí a ler as respostas de vocês. Mas escrevam pra mim. Você conseguiu não pensar em uma girafa quando eu falei pra não pensar em uma girafa? Oi Marcela, tudo bem? Me achará por aqui? Não, né? Então, olha só, Rodrigo colocou para nós que não conseguiu não pensar na girafa. Por quê? Automaticamente, quando eu falo, quando qualquer pessoa fala pra gente não pensar em tal coisa, parece que é justamente aquela coisa que vem na nossa mente, no nosso cérebro, porque é assim que a gente funciona. A Brenda colocou, só pensei nela. E é justamente isso, né? Ai, não pense na girafa. Parece que o negócio gruda na nossa cabeça. A única coisa que aparece aqui no nosso cérebro é justamente a girafa. Agora vejam, vou dar de novo o mesmo tempo para vocês, de alguns segundinhos aqui. Agora vocês podem pensar no que vocês quiserem, tá? No que vocês quiserem, inclusive na girafa. Se a girafa aparecer aí nos pensamentos, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Pode pensar no que quiser. E aí, me contem, agora com essa segunda orientação que eu falei, o que vocês tiveram aí de pensamento? Vocês conseguiram pensar em outras coisas? Ou a mente continuou fixada só na girafa? Ou os pensamentos rodaram um pouquinho, apareceu uma girafa, saiu, voltou? O que vocês me dizem? Foi diferente da primeira vez ou não? Claro que eu fiz tudo muito rápido aqui também, né? Pra gente não levar muito tempo, mas esse até é um exercício bem terapêutico. Carlos, ornitorrincos, olha só, você já conseguiu fugir da girafa então, não é verdade? E é o que acontece com o nosso cérebro. Por que eu tô trazendo isso pra vocês? Fiz muito brevemente, isso a gente faz em terapia e é o que acontece com a nossa mente o tempo todo. Antes a Nisa tinha falado, né, que só pensou em girafas. E agora a gente conseguiu, ó lá, foi diferente, ornitorrincos, roupas na máquina, a Nisa, a Lu antes estava fixada na girafa, porque a diferença é o autocontrole e a autoaceitação. E quando a gente fala em autocontrole, por isso eu quis trazer isso para vocês, não é para a gente pensar em não posso sentir raiva, não posso sentir ansiedade, não posso sentir medo. Porque o nosso cérebro funciona justamente dessa maneira que vocês viram agora. Quando a gente quer controlar alguma coisa como se ela não existisse, não é isso que vai acontecer. É diferente a gente pensar antes em autoaceitação. Ou seja, tudo bem se a girafa passar pela minha cabeça, porque a girafa, assim como a tristeza, a raiva, o medo ou qualquer outra emoção que a gente considera negativa, existe e a gente vai sentir. E não tem problema, não é pra gente querer estar bem o tempo todo, estar feliz o tempo todo, todos os dias da nossa vida. É a mesma coisa que eu falar pra vocês aqui. Tentem imaginar agora a perna direita de vocês, só a perna direita. Façam com que ela fique amortecida, a perna inteira direita, e que vocês não sintam mais essa perna, como se vocês tivessem feito uma cirurgia e amputado a perna. Vocês acham que vai ser possível? Vocês vão conseguir não sentir mais a partir de agora a perna direita, por exemplo? O que vocês acham?
Sejam muito bem-vindos todos. Enquanto vocês estão pensando aí para me responder, escreve aqui para mim. E aí, dá para não sentir a perna direita a partir de agora e fingir que ela não existe mais no nosso organismo? Fazer de conta que precisou fazer uma cirurgia? Marcela respondeu, não. E literalmente não dá. Eu só de falar isso aqui para vocês também tento imaginar, não tem como eu abstrair a perna direita do meu organismo. Não funciona assim. Porque isso é da nossa condição humana. Então, assim como não funciona para uma parte do corpo, também não funciona com as emoções, entende? E eu tô falando tudo isso, vocês já vão entender, pra gente literalmente chegar nessa questão de se conhecer, para entender então, puxa, se eu vou ter que lidar com a minha raiva, eu vou ter que lidar com a minha tristeza, o autocontrole significa justamente isso, ter que lidar com. Não abstrair, fingir que não existe, suprimir, porque isso não vai acontecer. A gente vai continuar tendo todas as emoções para o resto da nossa vida, tá? E tudo isso, gente, passa por um outro processo antes, que é do que? Autoconhecimento. Então, não tem como a gente prosseguir falando de autocontrole sem entrar um pouquinho mais a fundo nessa veia aí do autoconhecimento. Somos seres humanos, somos complexos, né? E ter autoconhecimento, passar por esse processo de se autoconhecer, não é algo simples. É bem desafiante, por sinal. Mas ao mesmo tempo em que é desafiante, é uma super oportunidade. É uma dádiva equilibrada ali com o desafio, né? É muito desafiante a gente conseguir se autoconhecer. Mas a partir do momento que a gente consegue fazer isso é a maior dádiva que está na nossa mão, sabe? Porque aí a gente consegue entender quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, o que ativa aquele nosso gatilho, né? Da raiva, o que faz a gente, do nada, parece que, meu Deus, estourou alguma coisa dentro da gente e a gente estoura literalmente de raiva. E ao mesmo tempo, o que por outro lado faz ativar esse nosso gatilho da calma? Então, se eu chego na raiva, eu preciso também saber o que me faz ficar calmo para eu conseguir lidar com determinadas situações. Tudo isso passa pelo autoconhecimento. Então, veja só como é que as coisas estão conectadas, né? Para a gente chegar lá no nosso autocontrole de como saber lidar com a raiva, o que eu preciso ter antes? Muito bem resolvido o autoconhecimento, porque eu preciso conhecer o que me acalma, preciso entender o que me tira do sério, para daí sim eu ter esse autocontrole, aceitando que essas emoções existem, para lidar da melhor maneira com todas elas. O que é o autoconhecimento? Pense você, quem é você? Quem somos nós? Né? Quem é você no fundo? Quem é você, Rose, Nisa, Rafael, quem tá aqui? Vão pensando, pense, puxa, quem sou eu? Isso não é um processo fácil e obviamente a gente não vai conseguir fazer ele aqui em uma live, né? Tem pessoas que passam a vida inteira, na verdade todos nós deveríamos passar a nossa vida toda em um grande processo de autoconhecimento, só assim pra gente chegar no autocontrole. E muitas vezes a gente vai passar a vida inteira e não vai conseguir ter essa resposta, até porque a vida é esse eterno fluxo, né? Então tudo vai sendo modificado, o nosso ambiente, a gente mesmo. E o autoconhecimento se mistura justamente com isso, se mistura com o ambiente. A gente acaba se tornando fruto do ambiente em que a gente vive. A gente acaba sendo resultado não só de quem a gente sabe ou vai descobrir, de quem a gente é, da nossa essência, mas também de todos os feedbacks que a gente recebe o tempo inteiro aí, da nossa família, dos nossos amigos, no trabalho. Tudo isso influencia completamente, na hora até da gente se autoconhecer. E aí você pode estar se perguntando, ai meu Deus, Marcela, mas como assim, né? A gente está sempre aqui falando de educação e de repente hoje você está trazendo uma questão tão pessoal, tão voltada aí para mim, né? Para o autoconhecimento, para o autocontrole. O que isso tem a ver com a educação? Vou te responder tudo, absolutamente tudo, por várias razões, mas vou citar algumas aqui para vocês. Primeira delas que a gente pode pensar é que como é que eu quero ensinar habilidades socioemocionais para o meu filho? Autocontrole é uma habilidade socioemocional, né? É como externalizar minha raiva, como manifestar o que eu estou sentindo, isso faz parte dessa educação emocional, são as habilidades socioemocionais. Como que eu ensino isso para o meu filho primeiro, se nem eu sei?
o que são e como lidar com tudo isso dentro de mim. Opa, já começa a ficar bem complexo, eu não consigo dar para o outro o que eu não tenho. Se eu não tenho esse copo de água na minha mão, eu não consigo dar para você esse copo de água. E aí como é que eu quero ensinar habilidades que têm a ver com as emoções para o meu filho, se eu não tenho isso em mim? Já começa aí, não dá certo, eu não posso dar o que eu não tenho. A gente falar de autocontrole, ter esse autoconhecimento, tudo isso é a base para a gente controlar os nossos próprios comportamentos, controlar no sentido de saber como geri-los, né? Então, aquela história que eu coloquei aqui no começo, eu parar de resolver alguma situação, que seja um fogo aí, né? Criança no meio da crise de birra, de raiva, e eu chego com a gasolina. Eu também chego explodindo com meu filho, gritando, e aí eu e ele, a gente não se entende e o negócio fica cada vez pior, porque eu estou apagando gasolina, aliás, apagando fogo com gasolina, não vai funcionar. Então a base para eu saber lidar com isso, lidar assim com o meu filho e lidar da melhor maneira é eu ter sim o meu autoconhecimento, para eu ter esse autocontrole. Outro ponto bem importante da gente pensar também, que tem tudo a ver com a educação, se esse meu autoconhecimento passa pelo processo de feedback do ambiente todo em que eu vivo, porque ele passa assim por aí, pense vocês nas crianças que você tem à tua volta, filho, filha, enfim, o que você tem falado para ela, para ele, e que pode estar criando, construindo essa imagem que ele tem dele mesmo, esse autoconhecimento. Quantas vezes a criança passa a infância ouvindo, talvez não de você, mas de outro adulto, talvez não essa palavra, mas qualquer outra, né? Para você entender só o que eu quero dizer, que é burra, ou que é burro. Ai, você é um burro. Ai, você é uma burra. E a criança cresce com aquela imagem dela. Esse é um feedback de alguém do ambiente que começou a plantar dentro dela. Burro, 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 burra, burra, burra. Qualquer outra coisa, desorganizado, inteligente, pode ser pro lado bom também da coisa, né? Ou para esse lado negativo, tanto faz. O que a gente está fazendo com as nossas crianças hoje? A gente está plantando coisas que vão ser estendidas para a vida toda, porque a criança é um outro ser humano. A criança que a gente educa hoje é o adulto de amanhã. Então você hoje, como adulto, além de pensar no que você fala para o seu filho, que é uma criança que está assim construindo a autoimagem que ele tem dele, que muito provavelmente vai precisar trabalhar em terapia na vida adulta dele depois, mais tarde. Na terapia a gente consegue justamente fazer essa interpretação, né, mais coerente aí dos feedbacks que a gente recebe ao longo da vida. Essa criança que vai precisar no futuro chegar talvez em uma análise dela mesma para ela de fato se autoconhecer, porque é um processo sim super legal, mas quanta coisa que ela internalizou, que ela só internalizou, que não era dela, que não era da essência dela. Essa criança também é você. Você também passou por isso como adulto. Quanta coisa você carrega de você que não é teu, que não é tua, né? Quem é você no final das contas? Ou antes de tudo isso, quem é você na essência? Isso é o processo de autoconhecimento. E a gente aí muitas vezes precisa sim se valer de um acompanhamento terapêutico, psicológico, profissional, que é bem legal, para a gente resgatar essa nossa essência. Então, quanto mais cedo você perceber que você está fazendo isso com o teu filho, melhor. Você está ajudando ele a construir a própria imagem dele. E quanto mais cedo a criança começar a passar por esse processo de autoconhecimento, tanto melhor vai ser também. Porque o autocontrole precisa antes passar pelo autoconhecimento. Tem várias pesquisas e estudos que mostram, cada vez mais até, né, a gente está investigando e estudando tudo isso, que quanto mais cedo uma criança se conhece, melhor vai ser o desempenho escolar dela para ela chegar no sucesso escolar de um bom rendimento, melhor ela vai conseguir tomar as decisões. Então uma decisão, por exemplo, de escolha profissional, né, aquela parte vocacional que é tão difícil da pessoa decidir, se ela se conhece, ela tem isso mais claro dentro dela. Ela, em tese, não está se influenciando tanto pelo que o ambiente à volta dela dá para ela de feedbacks. Ela entende que aquilo é fora dela, mas aquilo não mexe com a essência em si de quem ela é. Então, essa consciência emocional é estritamente necessária. E como é que a gente trabalha isso na infância, então, né?
Não vou me estender aqui com vocês sobre isso em específico, a gente pode até combinar uma outra live em outro momento para falar só sobre isso, autoconhecimento na infância, porque hoje o foco é o nosso autocontrole, mas questionários, dependendo da idade da criança, então fazer perguntas mesmo para ela começar a ela se questionar, ela responder, ela entender quem ela é. Dependendo da idade da criança, se for uma criança mais nova, com desenhos a gente consegue trabalhar bem também, para ela se desenhar numa folha de papel, por exemplo, e colocar corações porque ela tem de ponto forte, no que ela é boa, e colocar X no que ela acha que ela é ruim. E a partir dali a gente começa a trabalhar emoções, autoconhecimento. Essa criança começa a ter entendimento disso tudo que muitas vezes a gente não teve na nossa própria infância, né? A gente está correndo atrás do prejuízo aí, entre aspas, hoje. A gente está correndo para redescobrir quem a gente é, resgatar tudo isso. E lembrando, né? Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. Por mais que a criança não tenha a parte racional do cérebro completamente desenvolvida, tanto melhor é a gente ir pincelando isso aos pouquinhos para isso não ficar uma grande dicotomia na cabeça dela, né? Uma grande divisão. Então é super válido e super necessário sim que a gente trabalhe essas habilidades socioemocionais na infância. E a gente adulto, como é que a gente trabalha o nosso autoconhecimento? Como que a gente faz para se conhecer? Hoje já, né? Puxa, já passou a nossa infância. E aí? Tem várias ferramentas também. Ferramentas terapêuticas, ferramentas que a gente deve usar no nosso dia a dia. Janela de Johari é um exemplo, talvez vocês já tenham ouvido falar. A Roda da Vida também, que analisa várias áreas da nossa vida. Eu separei, eu acho que uma aqui. Talvez essa daqui, ó, vocês já têm... Opa, ficou grandão aqui, mas eu leio para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar, muito provavelmente sim, na matriz fofa ou análise SWOT, que é a mesma coisa, né? Normalmente a gente usa só para o profissional, mas a gente pode e deve usar para o lado pessoal também. Então a gente começar a listar quais são as nossas forças, ou seja, quais que são os nossos dons, o que a gente sabe fazer de melhor, quais que são as nossas fraquezas, ou seja, o que a gente pode fazer para melhorar, quais são os nossos pontos fracos, quais são as nossas oportunidades, ou seja, no que eu posso me aprimorar, né? Se hoje eu tenho alguma oportunidade aí que eu estou vendo até de repente como defeito, isso pode ser enxergado como oportunidade para eu me aprimorar em alguma coisa. E quais são as nossas ameaças, ou seja, o que eu tenho hoje que eu não consigo resolver, que é algo realmente meu e que aí se eu não consigo mexer nisso, eu posso fazer o quê? Eu posso simplesmente, deixa eu tentar fechar aqui, aí, aceitar, né? No que eu não consigo mexer, que seriam as nossas ameaças, eu aceito, passar pela autoaceitação. Então essa é a análise SWOT ou matriz fofa. Lu, que legal que você fez a Roda da Vida, verdade, você estava em um treinamento, um curso, né, bem voltado para essa questão do autoconhecimento que eu vi, que é super válido, bem legal. Então, a partir dessas análises que a gente faz, eu estou colocando aqui só uma ideia, só um exemplo, tudo isso é um começo, né, o começo do nosso autoconhecimento para a gente chegar lá no autocontrole, né, como é que a gente vai liderar com amor, lidar com o que há de melhor dentro da gente, com os nossos filhos, com as crianças, se a gente não está bem com a gente mesmo, não tem como. Como é que a gente vai conseguir não explodir de raiva a partir do momento em que algo nos tira do sério, se a gente não conhece nem o nosso gatilho da calma? Não tem como eu lidar com o que há de melhor em mim se eu não estiver bem, se eu não me conhecer, se eu não souber o que faz para me acalmar, como manifestar essa minha raiva de uma forma que não agrida, que não machuque e que não alimente com gasolina esse fogo aí da criança de repente, né? O que te irrita? O que te acalma? Quais são os teus gatilhos? A gente precisa saber disso também. E aí, além de saber disso, de repente você até sabe, eu sei o que eu gosto de fazer, eu sei o que eu me acalma, mas talvez você esteja deixando isso fora do teu dia a dia, você não esteja dando prioridade para isso, para fazer coisas que você gosta. E vamos lá, a vida é de quem? A vida é de quem? Se você quer hoje dar a melhor educação para os seus filhos, né? Você quer resgatar o controle da educação deles, você quer
lidar de forma assertiva, sendo firme, passando regra, sim, mas com muito amor. Como que você vai fazer isso se você não está bem? Se você não tem dedicado um tempo para você? E a vida é de quem? E em qual lugar de prioridade você se coloca na tua própria vida? Então, de repente, você talvez até saiba o que te acalma, o que você gosta, o que é legal, e talvez você não esteja fazendo. Aí existe uma outra ferramenta, depois eu compartilho até com vocês aqui, né? Já deixei um vídeo uma vez aqui no meu Insta, depois, se você ainda não está no meu canal do Telegram, eu vou disponibilizar lá no canal do Telegram essas ferramentas todas que eu estou mostrando aqui para vocês na live, tá? Se você já tiver super legal, se você ainda não tiver inscrito, quando acabar a live, me manda uma mensagenzinha aqui no direct do Insta que eu te passo o link para você entrar para o meu canal, tá? Existe essa ferramenta conhecida ou como curtograma ou como curtigrama, que são das coisas que a gente já sabe, tanto que a gente gosta quanto que a gente não gosta, que só falta a gente separar para entender e colocar elas em prioridade na nossa vida. Então hoje, quantas coisas que você gosta você está fazendo, que é o nosso primeiro quadrante? Quantas coisas que você gosta e não está fazendo, que é o segundo quadradinho? E aqui que mora o perigo, né? Você sabe que você gosta e você não faz. E você precisa continuar colocando isso em prática, inserir no teu dia a dia, para quê? Para você ter a tua reserva de volta de energia, né? Sabe quando as tuas reservas já estão baixas, assim, que você não aguenta, qualquer coisinha parece literalmente que você explode? Falta você inserir no teu dia a dia tempo de prioridade para você. E isso é muito pessoal de cada um. O que você gosta e não está fazendo hoje? Será que é ter tempo para ler livros? Será que é tomar um banho mais relaxante? Será que é ligar para as amigas? Será que é meditar? Ouvir uma música? Acordar mais cedo? Seja o que for. Dormir um pouquinho depois do almoço? E você pode me dizer que você não tem tempo de nada disso, mas de novo eu coloco para você, a vida é de quem? E se a vida é tua, em que lugar você está se colocando de prioridade? E como é que você quer estar bem para lidar com os teus filhos? Como é que você quer ter autocontrole se você não está se dando esse tempo? Isso não existe? Aí ainda continuando ali nesse curtograma, não gosto e faço muitas coisas, né? Porque a vida é feita disso também, não é só feita de coisas que a gente gosta. E não gosto e não faço. Muito provavelmente o quadrante aqui que mais está faltando de você incluir no teu dia a dia seja o segundo. Coisas que eu gosto e que eu não faço. E é justamente esse quadrante que vai te ajudar a descobrir, se você já sabe, né, o que fazer para você resgatar aquela calma, quais são os seus gatilhos da calma, mas é esse quadrante que, se você coloca em prática, te ajuda a chegar no autocontrole, porque você eleva as tuas reservas de energia. Você não deixa ela no limite do baixo, né? A gente só não tem autocontrole quando a gente tá com os nervos à flor da pele. Viu que legal, Lu? Vou deixar tudo lá depois. Marcela também gostou, Mi também, que bom. Então vejam, essa conexão de você com o teu filho, né? Precisa existir antes em você. Precisa existir antes uma conexão tua com você mesma para você estar bem e não nesse esgotamento, para daí sim você chegar no outro, que é a criança. Tanto na questão de ensinar autocontrole, habilidades socioemocionais, quanto para você mesma, para a vida, né? E como é que eu consigo então chegar nessa questão do meu autocontrole? Beleza, já estou colocando tudo isso aqui em prática, já entendi, vou pegar lá depois as ferramentas no canal do Telegram. E aí? Quando que esse autocontrole vai começar a acontecer? Quanto mais praticar. Já começa pelo fato de você ter a consciência disso, que é bem legal, né? Então hoje você está tendo a consciência disso. Se você não tinha parado para pensar nisso, opa, esse já é o primeiro passo. Depois é prática. E aí eu falo, não adianta você querer esperar a tua vida tá toda calma, tá toda bem resolvida, entre aspas, né? Ai, quando eu tiver tempo, quando tudo estiver tranquilo, quando isso, quando aquilo, aí sim eu vou dedicar um tempo para mim. Aí sim eu vou começar a praticar o autoconhecimento, o autocontrole. Não. Primeira dica que eu te dou sobre o autocontrole é essa. Não espere tudo estar calmo para você começar a praticar.
Não adianta você esperar tudo estar em ordem para você se investir. Você precisa investir em você mesmo, antes de tudo, sabe? E esse investimento passa também por se alimentar de forma adequada, se hidratar, tomar água, comer direito, dormir direito, fazer exercício físico. A gente é ser humano, a gente precisa disso, a criança precisa, a gente precisa. Manter uma ideia de autocontrole passa sim por tudo isso, por dormir bem, por comer bem, por tomar água, por se exercitar, para liberar neurotransmissores, liberar hormônios aí do bem-estar, do prazer. Ai, mas que coisa boba e a gente descuida. Uma coisa tão básica, né? Tão básica, e a gente precisa cuidar disso. Segunda dica, pense hoje, já depois da live, se você nunca fez algo assim. Não é verdade, Marcela? A gente esquece do básico realmente, né? E é tão básico, puxa vida. E o óbvio, assim, é o que mais corre risco de passar batido, da gente não perceber. As coisas óbvias na vida. Segunda dica é, quando acabar a live, pega uma folha de papel, um caderno teu, e começa a pensar nas coisas que te acalmam. O que você gosta de fazer? O que te acalma? E lista. Lista tudo. Puxa, eu gosto de ouvir barulho do mar. Puxa, quando eu escuto uma música clássica, uma música assim, me acalma. Ou, né, tô falando de música clássica, pode ser um rock, qualquer coisa. Isso é muito pessoal de cada um. Né, Nisa? É isso aí. Então, escreve lá depois, vai colocando uma listinha. São dicas, são ideias para ajudar a fazer você ter autocontrole. Então, faça essa lista do que pode te acalmar. Terceira dica que eu te dou. E essa dica também é comprovada, né? Assim, tem vários estudos, mas sempre adapte para o que faz sentido para você. Mas é comprovado que quando a gente acorda, em vez da gente já ir direto para as obrigações e porque a gente tem que fazer, se a gente dedica um tempinho, ainda que mínimo, para nós, isso ajuda também a ter autocontrole. Então, um tempo de respirar com mais tranquilidade, de refletir sobre os acertos e os erros de ontem, né, do dia anterior, sobre o que eu vou fazer no meu dia hoje, só parar e pensar assim, da tua forma, seja em forma de meditação, seja deitado na cama, seja de qualquer jeito que você queira, ouvindo um fone de ouvido, uma música, enfim, mas um tempinho só teu, para você pensar só sobre você, não para você já ficar pensando nas obrigações que você tem. Puxa, hoje eu tenho que lavar roupa, tenho que resolver tal coisa do trabalho, e meu filho, e meu marido. Não, pensa em você. O que eu fiz ontem, que deu certo? O que eu fiz ontem que não foi tão bom assim? O que dá para eu fazer de diferente hoje? Então, no primeiro momento que você acorda, independente do horário que você acorde, sabe? E aí isso tem a ver com outra dica, também muito legal para ajudar a ter autocontrole, que é o mindfulness. Cada vez mais em alta essa palavra. Escreve aqui para mim, já ouviu falar disso? Sim ou não? Mindfulness. Vou explicar para vocês já, independente se vocês já tenham ouvido ou não. E já me conta se de repente ouviu e até pratica. Amém, Nisa. Amém. Oro, entrego nas mãos de Deus, escuto o louvor. Amém. Essa espiritualidade é estritamente essencial também que a gente mantenha, viu? Independente também, né? Não vou entrar aqui nessa seara, mas independente de qual seja a religião, a crença, enfim. Lu, sim. Marcela, sim. Para 2, por favor, sim. Cássia, não. Nisa, não. Nisa, depois você começa o dia. Mindfulness é como se fosse uma meditação, mas não é quando a gente fala em meditação, ainda existe muito preconceito, né? Apesar de que isso está caindo por terra. Tá ficando cada vez mais em voga essa questão e é super legal para o nosso cérebro. Literalmente oxigenar, focar. Mindfulness nada mais é do que a gente focar no aqui, agora. Porque o aqui e agora é tudo que a gente tem da nossa vida. Então, enquanto vocês estão aqui comigo, o dia de ontem já passou, a hora anterior já foi. O que vem amanhã, se Deus quiser. A gente não sabe o que é, por mais que a gente planeje. Então, quanto mais a gente conseguir focar a nossa atenção no momento presente, que é tudo que a gente tem da nossa vida, e não é à toa que se chama presente, melhor vai ser para a gente ter autocontrole também. Essa consciência nossa, esse nosso foco no aqui e agora. Isso também é possível de ser praticado com as crianças, do jeitinho certo para elas, né? Adaptado para a idade delas também,
Mas, além delas, é essencial que a gente pratique antes. Como é que eu vou ensinar meu filho a praticar mindfulness para ter autocontrole se eu nem sei o que é isso? Essa é outra dica de prática bem legal. Você saber se tem alguma música em especial que ajude você a se acalmar. Isso também pode ser uma dica para você colocar em prática. Enfim, são muitas coisas. Brenda não conhecia também? Então, mindfulness, tem várias práticas até guiadas de meditação assim no YouTube mesmo. Então, se vocês procurarem na internet depois, né, esse nome vai vir várias opções. E tem também meditação guiada para relaxamento, para ansiedade, para dormir. E faz um bem danado para o nosso cérebro, viu? E porque faz esse bem todo é que ajuda também a ter autocontrole. Vejam, então, para a gente ter autocontrole, que é necessário para a gente não explodir com a criança, falo da criança porque sempre trago assuntos aqui relacionados à educação, né? Mas isso vale para o relacionamento com qualquer outro ser humano. A gente precisa, antes de tudo, se autoconhecer. Não tem como a gente pular direto para o autocontrole se a gente não se conhece. A gente precisa se conhecer para entender o que nos acalma, o que nos tira do sério, quais são esses nossos gatilhos. E a gente precisa aceitar, passa antes também pela autoaceitação. Aceitar que a gente tem todas as emoções e que mesmo tendo muito autocontrole vai continuar sentindo todas as emoções, porque ter autocontrole não significa não sentir raiva, não ficar triste, não ter medo, não. Para daí sim a gente chegar no autocontrole, que é como eu vou externalizar essas minhas emoções. Como que eu vou gerir os meus comportamentos? O que eu vou fazer com o que acontece a mim, com o que me tira do sério, para eu não agredir o outro, eu não simplesmente externalizar tudo isso? Será que parar, contar, respirar vai me ajudar? Será que me afastar e tomar um copo de água resolve? Você precisa descobrir. As dicas que eu trouxe aqui para vocês são dicas que são gerais, né? Ter um tempinho reservado só para você de manhã, começar a se investir desde agora. Ó, Marcela, que legal, yoga, né? Yoga faz tão bem, não falei dela, mas também é uma prática maravilhosa. Deixei aqui algumas gerais que cabem para todo mundo. E eu faço questão de ler para vocês um takezinho. Separei aqui, ó. Esse livro é Encantadora de Famílias, um livro maravilhoso por sinal. Olha só o que fala sobre autocontrole, uma página, para vocês entenderem como não é um processo fácil. É fácil liderar com amor quando, por exemplo, seu filho pequeno corre para os seus braços e declara: mamãe, eu te amo tanto. É fácil liderar com amor quando você está passeando com o filho de 8 anos e ele automaticamente segura a porta para um cliente que está saindo do restaurante ao mesmo tempo que vocês. É fácil expressar empolgação e gentileza com o seu parceiro quando ele chega cedo em casa e surpreende você com uma garrafa de champanhe sem motivo algum, ou percebe que a porta da frente está precisando de pintura e faz isso, sem que lhe peçam. Mas e quanto aos outros momentos, quando seu filho pequeno está tendo uma crise de choro ou grudado em você o dia todo? Ou quando a filha pré-adolescente está entediada? Ou seu parceiro chegou em casa de mau humor? E até quando você mostra o seu lado mais amoroso e os membros da sua família estão tão enrolados em suas próprias emoções que talvez nem percebam? Nesses momentos é difícil gerir as emoções e continuar liderando com amor, porque parece que você não está chegando a lugar nenhum. Também é desafiador liderar com amor quando você teve um dia ruim, digamos, uma série de decepções no trabalho, uma tarefa muito difícil que demandou muita energia mental, interações com o pai que está envelhecendo e se recusa a aceitar a ajuda que precisa. Nesses momentos, você sofre algo como um esgotamento de si mesmo e você apenas não tem como liderar com amor, a menos que você saiba como ter autocontrole. E a vida em família é tão frequentemente um teste de autocontrole. Não é verdade? O que vocês me dizem desse trechinho aqui? Concordam com isso? Eu achei belíssimo, gente. Eu estava preparando a live de hoje e eu sempre estou com os meus materiais e livros e adoro estudar e ler. E aí eu repassando algumas coisas, cheguei sem querer nessa página de novo. Eu falei, puxa, eu preciso compartilhar isso, né? Porque para mim é tão isso e é tão nítido
É difícil nos momentos mais difíceis? Claro que é, esse é o grande desafio da vida, né, Marcela? Érica, estou tentando ser uma mãe melhor e tento me acalmar quando meu filho fica irritado, mesmo quando durante sua raiva ele me agride. São processos, viu, Érica? Não é da noite para o dia que a gente vai resolver tudo num passe de mágica, claro que não é. E a criança precisa, sim, entender qual é o limite dela, ter regras, entender que agredir não se faz, que você não faria isso com ela, por exemplo, né? Mas ela não vai mudar assim. Mas se você entende, por exemplo, se você tem um olhar mais empático, que acredito que você já esteja tendo, só pelo fato de você compartilhar com a gente, que é bem legal, né? Se você tem um olhar empático de entender que o teu filho, é filho, né? Falei filho. O teu filho é uma criança e como criança ainda não tem o cérebro completamente desenvolvido, então não tem essa questão racional 100%. Se você percebe isso, que também é básico, né? E que você tem e ele não tem porque você já é adulto e ele não, só por aí a gente já deveria ter mais tolerância e mais paciência. Opa, ele não está fazendo por mal. Algo se passa com ele para ele externalizar dessa forma. O que está faltando para ele? Toda a emoção que a criança externaliza diz alguma coisa para nós. Sempre diz alguma coisa. É como se fosse a pontinha do iceberg. O que está por trás desse comportamento dele? Por que ele está agindo com tanta raiva sempre? Por que ele chegou no ponto de me agredir? E você vai investigando. A gente precisa ser curioso, viu? Sempre. Sempre. A vida é feita disso. E na educação mais ainda. Se faça perguntas. O que falta para ele? Será que o potinho de amor dele está cheio? Será que ele está com privação de sono? Será que ele está... assim porque ele ficou sem ver os amigos durante tanto tempo? O que está incomodando ele? Normalmente, antes de chegar nesse ataque aí de raiva como agredir ou num ataque de birra, normalmente, para não dizer sempre, porque sempre acontece, a criança já vem demonstrando sinais de que algo não vai bem com ela, só que ela não é madura o suficiente ainda para chegar e falar: mamãe, o negócio é o seguinte, eu tô com muita raiva porque aconteceu isso. Isso pode acontecer? Pode, dependendo da idade da criança. E quanto mais se trabalha essa questão de autocontrole, autoconhecimento, mais fácil da gente chegar a isso. Mas se isso não está sendo trabalhado, dificilmente uma criança que vai chegar e verbalizar assim para você como a criança manifesta que algo não vai bem com ela, destruindo o brinquedo, jogando alguma coisa no chão, tendo ataque de birra, agredindo. E aí a gente não pode responder na mesma moeda, porque a gente é o educador, é o guia daquela criança. Então, primeira coisa... o teu autocontrole, respira, paciência, tolerância, é uma criança, você não é. E começa a investigar o que está por trás disso, sabe? Mãe firme e gentil, mas firme está bem difícil. Normalmente, Érica, a gente se perde nesse caminho, né? Ou se perde no caminho da firmeza, que vai cair num estilo parental autoritário, vai ser aquela mãe mandona. Ou a gente se perde só na gentileza e deixa essa criança fazer tudo como, por exemplo, agredir, né? O caminho do meio é o certo, é o equilíbrio, é o mais assertivo na educação. Então é você sim ocupar a tua posição de autoridade de mãe, sem por isso ser autoritária. Ocupar a posição de autoridade não é ser autoritária, é ser firme, com regras, com limites, mas dando espaço para a criança, ela entendendo que ela tem voz ativa, que ela é um outro ser humano, que você respeita quem ela é, mas que ela ainda depende de você como um guia. Puxa, Nisa, eita, cada live 1 litro de choro, 1 litro de choro, choro muito. Muito amor, ops, eu que tô lendo tudo errado, vamos lá. Cada live 1 litro de choro, muito amor nesta live, vejo às vezes tudo o que passamos aqui em casa. Nisa, eu espero do fundo do coração que eu esteja conseguindo te ajudar, não só você, cada um de vocês que está aqui comigo, viu? Não consigo ajudar de todas as formas em uma única live, obviamente que não, né? Mas se vocês tiverem dúvida, vão colocando aqui pra gente trocar essa ideia, adoro essa nossa interação, esse nosso bate-papo. Deixa eu falar para vocês antes que eu me esqueça, já que a gente está justamente falando sobre esse tema de autocontrole, de habilidades socioemocionais que são essencialíssimas em qualquer fase da nossa vida e que a gente deve sim começar plantando na infância. Eu me dediquei nos últimos dias, para não dizer meses,
a escrever 3 e-books justamente para ajudar vocês. E um dos e-books fala exatamente sobre isso. Aí nesse e-book eu dou dicas práticas, eu entro mais a fundo, eu não consigo fazer isso em 1 hora de live aqui, né? Esse e-book se chama Habilidades Socioemocionais na Infância. Além dele, eu escrevi o livro Seja Autoritativo, que é justamente a dúvida ali da Érica, né? Como a gente ser firme com amor, tá difícil pegar o lado da firmeza. Eu te conto tudinho nesse livro, viu? Eu te dou dicas fáceis para você começar a colocar em prática. E outro livro que eu sei que tem sido um grande sofrimento para muitas mães, que se chama Educação do Século XXI, Como Educar em Tempos de Tecnologia. Sabe aquela coisa do teu filho não sair da frente do videogame, não largar celular, não largar joguinho? Eu escrevi tudo isso nesse e-book também, então eu te ajudo, eu te conto o que você precisa fazer para essa criança largar um pouco da tela e vir se comunicar mais com você, com a família, para você sair aí desse caos e de repente resgatar o controle da educação dos teus filhos que pode estar faltando. Além desses 3 e-books, eu preparei um presente para vocês, não vou contar qual mas está o link aqui na minha bio, então se vocês quiserem, aproveita, porque eu não vou deixar as vendas dos e-books abertas por muito tempo, e vocês vão adquirir os 3 livros pelo preço de 1. Fato isso, viu? Eu realmente fiz isso para ajudar vocês. Então, acabando a live, clica no link da minha bio, porque daqui a pouco eu fecho aí o carrinho, né? Então dá tempo ainda de você comprar esses 3 e-books que com certeza vão te ajudar muito. E você clicando no link da bio vai ver que literalmente é isso que eu falei. São 3 e-books que eu mesma escrevi pelo preço de um só. O preço que seria de um e-book eu tô te entregando os 3. Então, Educação no Século XXI, para você fazer o teu filho sair da frente do videogame, habilidades socioemocionais na infância, eu entro bem a fundo nessa questão de autocontrole, autoconhecimento, e Seja Autoritativo, que é você ser firme com amor. Viu, Érica? Que é justamente o que você precisa, né? Onde que você compra? Olha só, tá bem fácil. Acabando a live aqui, a minha página inicial do Instagram, sabe, a minha telinha inicial, depois até coloco um print aqui para vocês verem de novo. Tem um link, é só clicar nesse link do meu Instagram, que aí o link já vai abrir a página, você vai ler mais a fundo tudo que tem nesses 3 e-books, e aí você vai clicar no botão para você comprar os 3 livros. Aproveita, porque eu vou tirar essa página aí do ar muito em breve, viu? Karen, obrigada. Marcela, maravilhosa. A minha xará Marcela, que maravilhoso. Que bom, gente, que bom que vocês gostaram, porque eu realmente me dediquei a fundo, né? A fazer o que eu amo e com o propósito de ajudar vocês. Eu sempre tento ir mais a fundo e eu sei que nas lives eu não consigo entregar tudo o que eu gostaria. Vê se você conseguiu entender, Érica. Me fala se tá ok para você achar esse link, senão depois acabando a live eu mando para você também o link aqui pelo direct do Instagram, tá bom? E no mais é isso. Me falem se vocês têm alguma dúvida, vou esperar vir algum comentário, alguma resposta antes de eu encerrar a nossa live. Espero do fundo do coração ajudar vocês, especialmente com esses 3 e-books, que eu realmente me debrucei assim com muito amor, viu? Resgatei tudo que eu tenho de conhecimento de livro, de terapia, de atendimento familiar, atendimento com criança, da psicologia, da antroposofia, da disciplina positiva, de Montessori, e deixei tudo super mastigadinho para vocês. Além de tudo isso, tem um presente. Vocês clicando no link, vocês vão ver qual é esse presente, que vai além também de ser o preço de 3, né? Você vai levar 3 e-books pelo preço de 1. Que bom, Lu. Érica, beleza, respondido. Lu, muito obrigada, ajuda muito, grandes aprendizados. Nisa, obrigada. Érica, obrigada. Obrigada a vocês todos que estiveram aqui comigo. Adorei a nossa interação, o nosso bate-papo. E conto com vocês, viu? Na quinta-feira, 9h05, tem live de novo por aqui. Agora, acabando, clica lá no link da minha bio. E se você não entrou ainda no canal do Telegram, me manda uma mensagem que eu te passo o link, que eu vou disponibilizar esses materiais que eu mostrei aqui na live hoje, lá no Telegram. Super obrigada a cada um de vocês. Fiquem com Deus, uma excelente noite de terça-feira e que amanhã seja um dia muito abençoado para todos nós. Beijo, beijo. Obrigada, gente.